Oi pessoal, aqui é a Luísa da Gaia Atlas Carnívoras e hoje eu vim trazer um tema super polêmico, mas super importante, que é uma coisa que todo mundo devia saber, que é cultivares de Dioneia. Há mais ou menos 15 anos atrás, esse senhorzinho muito simpático aí da foto, chamado Henning von Schmeling, nascido na Alemanha, que atualmente mora nos Estados Unidos, na Geórgia, tinha entre os seus cultivares de Dioneia uma Dioneia chamada Carolina Giant. Um belo dia, Henning von Schmeling decidiu fazer um selfie nessa sua Carolina Giant. O que é isso? Quer dizer que ele pegou o pólen de uma flor dessa Carolina Giant e usou para polinizar a mesma flor da mesma planta. E isso gerou 7 sementes, que são resultados do cruzamento de uma planta com ela mesma. Daí o nome selfie. As 7 plantas que nasceram dessas sementes, ele nomeou de A1 a A7. Dessas 7 plantas que nasceram, ele pegou a maior de todas, que era a A3, e cruzou ela com a mãe, que era a Carolina Giant. Esse cruzamento gerou 78 sementes, que ele nomeou de B1 a B78. Já estão vendo onde eu tô querendo chegar? Depois de 6 meses, ele notou que uma dessas mudas cresceu muito mais do que as outras e produziu armadilhas gigantes. A etiqueta dessa planta dizia B27, porque ela era a plantinha número 27 dentro das 78. Mas ele não gostou desse nome, então ele decidiu trocar as placas entre a B27 e a B52, porque B52 é o nome de um avião bombardeiro americano. E neste momento nascia a plantinha carnívora mais queridinha do Brasil, a Dioneia muscipula cultivar B52. Mas atenção, ela ainda não era um cultivar. Mas afinal, o que são cultivares? Calma, que eu já vou explicar, mas antes a gente precisa definir alguns conceitos básicos. A primeira coisa que a gente precisa definir é o que é gênero e o que é espécie. O gênero é um grupo de plantas da mesma família que possui características mais ou menos semelhantes. E dentro do gênero existem as espécies, que são plantas com características específicas, mas que compartilham características gerais com todas as plantas do mesmo gênero. Por exemplo, o gênero Nepenthes possui várias plantas de espécies diferentes, como a Nepenthes máxima, a Nepenthes graciliflora, a Nepenthes ventricosa. O gênero e a espécie juntos formam o nome da planta, que a gente chama de ID. Só que no caso das Dioneias, é um pouco diferente das Nepenthes, porque do gênero Dioneia só existe uma espécie, a Dioneia muscipula. Agora vamos falar sobre cruzamentos. Quando você cruza duas plantas de espécies diferentes ou de gêneros diferentes, você tem um híbrido. Como a Dioneia só possui uma espécie de um gênero, quando a gente cruza uma Dioneia com outra, a gente não tem um híbrido, a gente tem uma Dioneia muscipula. Mas aí você me pergunta, como que a gente tem tantas Dioneias diferentes? Não são espécies diferentes? E aí eu te digo, não, são cultivares diferentes. Então já deu para perceber que os cultivares não são coisas que acontecem naturalmente, né? Eles são feitos por cultivadores a partir de um processo longo de multiplicação e seleção de características, meio parecido com as raças dos cachorros. Todos os cachorros são do mesmo gênero e da mesma espécie. A gente só tem cachorros tão diferentes e raças tão diferentes por aí porque o ser humano cruzou esses cachorros e selecionou as características que ele queria. Então agora vamos voltar lá para o Henning von Schmeling, lembra dele? Então, ele pegou aquela B52 original e começou a reproduzir ela assexuadamente, ou seja, ele começou a fazer clones daquela B52. A gente já tem um vídeo sobre clones no canal, dá uma olhada lá. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele começou a fazer mudas daquela B52 original através do rizoma e da folha, para ver se elas conseguiam manter a mesma característica ao longo das gerações. Quando ele viu que essas mudinhas que ele fez através de folha de divisão de rizoma mantinham as mesmas características da Dioneia B52 original, aí sim ele pôde dar entrada no processo de registro do cultivar. Porque uma planta carnívora só pode ser chamada de cultivar se ela tiver o registro no International Carnivorous Plant Society, que é uma sociedade internacional de registro de cultivares de plantas carnívoras do mundo inteiro. E para registrar o seu cultivar nessa organização internacional,
Você precisa provar que as características que você selecionou são estáveis ao longo de várias propagações. E então, no dia 12 de janeiro de 2006, a Dioneia muscipula cultivar B52 ganhava sua certidão de nascimento, que foi publicada na revista Growing Carnivorous Plants em junho do mesmo ano, na edição número 79. E assim, então, são feitos os cultivares de Dioneia. Então, todas as Dioneia muscipula B52 que a gente tem hoje no Brasil e no mundo são clones, olha aí, daquela B52 original lá do Henning von Schmeling. Ou seja, elas foram todas reproduzidas a partir de divisão de rizoma ou por folha. E só podem ser chamadas de B52 plantas que foram reproduzidas dessa maneira, porque é assim que está estipulado na International Carnivorous Plant Society, o ICPS. Ou seja, plantas obtidas a partir de sementes não podem ser chamadas de cultivares, mesmo que elas apresentem as mesmas características lá da B52 original. Eu usei aqui a B52 como exemplo para esse vídeo porque ela é uma Dioneia super conhecida no Brasil, mas essas regras que eu falei no vídeo se aplicam a qualquer cultivar de qualquer planta, carnívora ou não. Mas mesmo assim, a gente ainda pode reproduzir essas plantas por semente. O que acontece é que elas não vão ser cultivares. E aí eu vou explicar para vocês. A gente tem alguns nomes para designar essas plantas que são originárias de sementes. Lembra lá da Carolina Giant, lá do Henning von Schmeling? Então, lembra que ele polinizou a flor com ela mesma? Ele pegou o pólen da mesma flor e usou para polinizar a mesma flor. A gente dá o nome dessas plantas que vão nascer dessas sementes de X-Self, quer dizer que ele cruzou a planta com ela mesma. Então quer dizer que todas as plantas nascidas de polinização desse método são chamadas de plantas X-Self, não são cultivares. São todas dioneias típicas, mesmo que elas tenham características da Carolina Giant ou da planta mãe. Ou seja, sempre que você vê uma planta que tem o nome de X-Self no final, ela não é um cultivar, é o que a gente chama de planta típica. Então uma Dioneia B52 X-Self é uma planta de semente que não é um cultivar, é uma Dioneia muscipula típica, não é uma Dioneia muscipula B52. No Brasil, você também pode encontrar a nomenclatura júnior, que quer dizer que uma planta foi cruzada com outra planta do mesmo cultivar, ou seja, uma B52 foi cruzada, polinizada, com outra B52, e as plantas que nasceram dessas sementes, eles chamam de Dioneia muscipula B52 júnior, que também não é uma B52, é uma planta típica. Todas essas plantas que eu falei aqui, obtidas de sementes, elas podem ter características legais e podem ter características parecidas, mas elas não podem ser chamadas pelo nome do cultivar. Então, aquela B52 original era uma planta típica, até ser registrada. E esse registro tem todo um processo envolvido. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se, se ficou alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários que a gente vai tentar ajudar a gente a entender esse processo que é um pouco complicado. E se vocês gostaram, não esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal se você não é inscrito. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Um belo dia, Henning von Schmeling... O quê? O que ele fez? Um belo dia, Henning von Schmeling... O que era mesmo? É que uma selfie parece que ele tá tirando uma foto. Sim. Mas afinal, o que são cultivares?